Meu amigo vascaíno, um casaca no seu coração, que Deus abençoe as nossas vidas. E eu tô aqui com ele, ó, Cocão, Vasco 2-1 com um gol a lá Roberto Dinamite do Cocão, meu irmão. 2-1 Vascão. E o futebol impressiona, né? Impressiona bastante aí. A gente vai falar muito aí sobre o time do Vasco, uma escalação aí que pegou a gente de surpresa, mas o Vasco conseguiu os 3 primeiros pontos aí no Campeonato Brasileiro e impressionou também a postura aí do Grêmio, né? Muito abaixo aí da média. E vamos falar também sobre os erros de arbitragem, porque houveram muitos erros de arbitragem e isso é inadmissível. Bem, pessoal, é o seguinte, o Vascão vence, o importante é o que eu falo, jogando bonito ou jogando feio, é o Vasco conseguir 3 pontos, os pés no chão. O nosso campeonato é um campeonato de etapa. Primeiro é a gente conquistar os 45 pontos, para depois, lá na frente, a gente pensar em coisas maiores. E impressionou a gente porque o Ramon Dias teve 27 dias para poder trabalhar. Ele conseguiu corrigir erros, principalmente ali no setor de meio campo. Aquele rombo que tinha ali nos jogos contra o Água Santa, principalmente contra a equipe do Nova Iguaçu, ele preencheu bastante ali os espaços, colocando 3 volantes ali, como o Cocão, o Galdames e o Sforza. O Vasco bem postado ali no campo defensivo. E o Vasco, né, pelo incrível que pareça ali, mesmo jogando sem um armador, o Vasco conseguiu fazer um primeiro tempo ali muito bom mesmo. E o destaque da partida, claro, foi o Cocão, fez um golaço, né? Um jogador aí que a gente pega muito no pé, assim como a gente viu o David também fazendo um belíssimo gol aí pro Vasco da Gama. E assim, de onde a gente menos espera é de onde que saem aí as situações de gols aí. Então, parabéns aí pro David e também para o Cocão, que fizeram os gols no Vasco da Gama. O Vasco tem que melhorar muito ainda, é verdade, porque o Vasco não tinha necessidade de passar sufoco no final do jogo, 2-0, né? O Ramon Dias tem alguns probleminhas ali ainda no setor ali defensivo, ficou claro no segundo tempo, mas a gente viu um Grêmio muito abaixo da média, um Grêmio que não conseguiu render hoje aqui. O Vasco não tem nada a ver com isso, conquista aí os seus 3 primeiros pontos. E o Vasco da Gama foi o senhor do jogo aí em todos os setores, né? E dizer uma coisa, no primeiro tempo ficou barato pro Grêmio, porque o Vasco poderia ter feito mais gols aí. Segundo tempo o Vasco deu aquela quedinha, o Grêmio conseguiu fazer o gol, o Grêmio melhorou muito depois que o Renato mudou ali, tirou os medalhões e colocou a garotada, né? O Grêmio ali com muito ex-jogador e com problemas ali claros no setor defensivo, né? Mas impressionou. É isso aí, parabéns ao Ramon Dias. Essa vitória aí, o crédito vai para o Ramon Dias, porque o seguinte, não recebeu nenhum reforço para a estreia, né? E ainda assim, com um time desacreditado, ele conseguiu recuperar ali a autoestima de alguns jogadores, substituindo, fazendo alterações que muito ajudou o Vasco da Gama. O Grêmio está reclamando de um pênalti, que na minha opinião foi pênalti claro, muito claro ali para o Grêmio, mas apesar disso, né, a arbitragem errou também e deixou de marcar um pênalti a favor do Vasco da Gama. Então assim, é inevitável, a gente tem que falar aqui, porque é uma grande vergonha, a gente ter uma arbitragem tão ruim aí na estreia do Campeonato Brasileiro, um árbitro que poderia
ter prejudicado aí o espetáculo. Então o Grêmio tá reclamando, tá ali, a gente diz na gíria do futebol, chorando com razão ali num lance que foi pênalti, mas o Vasco também teve um pênalti ali que o juiz não marcou. Isso não influenciou no resultado. O Vasco conquista aí 3 pontos importantíssimos. E agora, Laureano, agora é a gente se preparar para o jogo contra a equipe aí do Red Bull Bragantino na quarta-feira às 19 horas lá em Bragança Paulista. E a gente viu ali que o elenco do Vasco está muito unido, galera toda emocionada no coração, né? E falei aqui do Ramon Dias, que o Ramon Dias recuperou alguns atletas do Vasco da Gama. A gente pegou no pé da escalação do Ramon Dias, mas deu jeito, né? E o seguinte, a torcida do Vasco também levou no colo. Então parabéns aí à torcida do Vasco. O Vasco mais uma vez em São Januário, uma energia muito grande. Imagina quando a gente tiver aí o estádio aí com 44 mil vascaínos, aí ninguém segura mais a gente, perfeito? Então, graças a Deus o Vasco estreia, dá um refrigério aí pro torcedor do Vasco, sim, porque é o seguinte, você ganhar do Grêmio te dá uma moral, que é um time que foi campeão, não vive um bom momento, mas foi campeão gaúcho, e o Grêmio também está disputando uma Libertadores das Américas com um orçamento aí que é até maior do que o nosso. Então, assim, dá moral, dá muita moral, e o Grêmio tem que recuperar aí a defesa, porque, olha, a defesa do Grêmio é uma peneira, é muito fraca a defesa do Grêmio. Tem muita gente querendo desqualificar aí na imprensa aí, né? O fato do Vasco da Gama ter jogado contra um Grêmio que está muito desfalcado, certo? Mas o Vasco não tem nada a ver com isso. O problema é do Grêmio aí. Então, às 21h30, né? Vamos fazer antes. Às 20h45, a gente volta aqui pra gente fazer a nossa live. Aí vai ter acabado todos os jogos aí. Aí a gente vai colocar a tabela de classificação, tudo bonitinho pra você. Parabéns Vasco, parabéns Ramon Dias, atletas e também a torcida Cruz Maltino. Muito obrigado. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E se continuar assim, o Dorival vai ter que chamar o Cocão para a seleção. Tamo junto. Valeu.